A disciplina em si foi muito massa, assim. De início, todo o processo de escolha do projeto que a gente ia desenvolver. E aí, essa sugestão que o Eric deu, né, de fazer os Jogos Indígenas, foi uma oportunidade muito incrível, porque a gente nunca tinha tido um contato, né, com a comunidade indígena, com a cultura deles. E essa possibilidade de fazer os Jogos Indígenas nos possibilitou ter essa vivência e também trabalhar em conjunto com eles, tanto favorecer o nosso lado, a nossa formação, como também a gente pôde contribuir também com o momento para eles. Para mim está sendo uma experiência única, né, participar desse evento aqui, como um aluno que participou de várias etapas que veio se inserindo para acontecer esse projeto, que no caso é os Jogos Indígenas, aqui com o povo Carão, né, e que espero que esse projeto dê sequência para os seguintes turnos, e que seja bastante proveitoso para todos os alunos, né? E principalmente uma questão para fazer esse processo formativo, tanto da gente, alunos, quanto para os professores em si, né? Hoje é um dia bastante significativo para a nossa comunidade. A gente está celebrando a celebração das Pingorós, né? Presente das chuvas. Essa celebração ela acontece anualmente. E aí são divididas em várias atividades e a gente costuma destinar um dia para abrir para demais povos para poder estarem vendo a nossa cultura, nossas práticas, né? E fazer um processo também de reeducação social com relação às sementes, né? E aí a gente utiliza essas sementes nos finais de tudo, né? Depois que finaliza todas as celebrações, todas as competições, o que a gente for colocando dentro da programação, que vai mudando anualmente. E aí a gente se sente gratificado por isso, principalmente ainda manter o respeito com a Mãe Terra, né? Porque a celebração em si, ela é em homenagem à Mãe Terra, é em homenagem aos presentes das chuvas e também uma forma da gente também retribuir o que a gente retira delas, né? Retira da terra. Então, no final, a gente não mostra para as pessoas, mas no final a gente destina algumas variedades de sementes, né, que a gente produziu durante o ano e vamos plantar nos locais dos Gorojós, né, que é o terreiro de plantar. E aí a gente agora entra com parceria com o IF, né, IFCE de Canindé, e aí foi bastante importante porque teve um engajamento também tanto das crianças com relação às competições, né, das modalidades, dentre elas cabo de guerra, corrida de tora, né, arco e flecha, arremesso de lança. E aí se tornou importante porque foi uma atividade em conjunto, então pode-se dizer que o IFCE também participou da celebração das Pingorós também na organização, né? É uma parceria a mais, a gente se sente fortalecido também com isso, porque não vai ficar só aqui, né? Vai ser levado para fora também e as pessoas vão poder conhecer um pouco da nossa vivência, de como nós vivemos dentro da aldeia. 2, 3, valendo! Bora, Breno! Bora, Breno! Bora, Thiago, mãe! Bora, Remy! Tamo o pé, mãe! Tamo o pé, mãe! Mãe, tamo o pé! Ficou! Ficou na canção, mãe! Mãe! Segura! Segura, mãe! Passou! Inicialmente a gente pensou, né, no que fazer, e aí a gente viu que eram feitos os Jogos dos Povos Indígenas a nível nacional, porém só para adultos. Aí a gente viu a necessidade de fazer com o público infanto-juvenil. Aí a partir daí a gente começou a pesquisar e ver as possíveis provas que a gente conseguiria fazer na aldeia do povo, no Calembre. Até realizar os jogos eu consegui visitar apenas 2 vezes, né? Uma eu não pude ir, infelizmente, mas nessas 2 vezes que eu pude visitar, né, na primeira visita que teve e já no dia dos jogos, né, já deu para conhecer bastante, assim, como era o dia a dia deles, o convívio lá, saber mais, né, assim, como eles contaram histórias sobre a cultura, teve essa parte da conversação, a gente aprendeu bastante. Foi uma experiência muito boa participar dos jogos, principalmente porque nós não tivemos um contato assim direto com esses povos antes, né? Nós temos um sistema educacional muito flagelado, em que nós só sabemos o básico do básico, então foi muito bom conhecer esse povo indígena, o povo Carão, de fato, né? Não só por recortes de jornais e revistas e o que a mídia impõe sobre a gente de forma audiovisual. A disciplina de projetos sociais ela foi muito boa no meu processo formativo,
porque o nosso professor ele deu a oportunidade de que a gente escolhesse no que é que a gente queria trabalhar e sugeriu, né, trabalharmos com o povo Carão Jaguaribara. E todo o processo de construção ele foi feito de forma coletiva e participativa por parte daqueles que realmente queriam estar ali dentro do projeto. O que mais me chamou a atenção no dia dos jogos foi a reunião familiar que eles fizeram, o fato de eles trazerem as origens dele para nós, né, que não conhecíamos, de realmente inserir a gente na roda deles, para que a gente participasse e principalmente se sentisse parte daquele povo. Fugiu um pouco da nossa realidade, a gente foi para a comunidade, a gente conheceu como as suas vivências, como a gente iria trabalhar os jogos de acordo com a metodologia deles, e aí foi algo bem bacana para a gente. Nós, enquanto moradores da zona urbana, quando temos contato com os povos indígenas, os povos originários, nós percebemos o quanto as culturas, eles conseguem preservar as suas culturas depois de séculos e séculos de vivências. Essa vivência que nós tivemos então com a turma de educação física, com o pessoal da disciplina de projetos sociais, mostrou o quanto a gente consegue aprender com os povos indígenas, com os povos originários, e o quanto nós podemos também contribuir no desenvolvimento de atividades, o quanto nós podemos agregar no desenvolvimento de atividades, seja de alguma atividade física, seja alguma coisa na troca de culturas, na troca de conhecimentos. Uma coisa importante que a gente pôde observar foi o engajamento do povo Carão com os jogos. Nós percebemos o quanto eles estavam dedicados, o quanto eles estavam empenhados em desenvolver os jogos e também em praticar. O que mais gostei foi a forma que eles receberam a gente, né? Foram muito receptíveis e conhecer o dia a dia dele, o cotidiano, foi muito interessante. Foi algo que ultrapassou as barreiras que a gente pensa, né? Aquela ideologia de como seria. Foi muito interessante, foi ver que é algo do cotidiano normal, só que com a cultura deles, da maneira deles, o cotidiano deles, que o contato com a natureza é muito grande. Na comunidade indígena em si, o que de cara assim, já se destaca é aquela tranquilidade. Quando você chega, um ambiente já te traz uma paz, já te traz uma tranquilidade. A forma como eles veem a natureza, o respeito, a forma como eles levam a vida, assim, bem tranquilo, sem essa pressão que a gente vê nos outros ambientes. Então, as brincadeiras, as formas como eles se tratam de família lá, que é totalmente diferente. Então, tudo foi uma vivência, assim, que só contribuiu mesmo, assim, com coisas que a gente não imaginava que fosse. Foi muito, muito bom. Nos jogos, né, a gente teve toda uma preparação, a gente planejou, estudou cada modalidade que a gente ia oferecer para a comunidade. Então, cada um ficou responsável por estudar uma modalidade, por construir o regulamento. A gente teve a experimentação aqui no IF, a gente teve a experimentação lá na comunidade, para depois a gente, enfim, conseguir realizar os jogos. Uma coisa que foi muito bacana, primeiro, que envolveu desde a criança até o idoso, isso foi muito bom. Foi perfeito ter sido dentro da festa, né, das Pingorós, acho que não teria momento mais perfeito, porque era um momento de celebrar, e os jogos tanto teve aquela questão da competição, mas principalmente o celebrar mesmo. Foi um momento de descontração, um momento de diversão da comunidade, todo mundo participando das modalidades e assistindo também. A gente via todo mundo torcendo, vibrando em cada modalidade. No Cabo de Força, eu vi que foi aqui que despertou assim, mais mesmo o interesse da galera que estava lá assistindo, vibrando e torcendo. Despertou mesmo assim, levantou a torcida, foi a que mais se destacou, assim, ao meu ver. Mas a questão do arco e flecha, da lança, a gente também viu que tinha assim, um destaque também dentro da comunidade. Quando o professor Eric fez o convite, eu vi ali uma oportunidade de conhecer o que a gente faz dentro do projeto Tiro Certeiro, de conhecer assim, as raízes dentro da própria comunidade. E assim, ver os arcos que eles produzem lá, simplesmente chega a ser mais bonito que os próprios arcos industrializados que a gente tem e utiliza no projeto. Nessa questão deles manusear o arco, tanto os que ele tem lá quanto o que a gente levou,
a gente percebe que já é natural. Assim que eles pegam o arco, eles já sabem o que fazer sem a gente precisar dizer. No processo da disciplina, que eu tive mais dificuldade foi na elaboração dos projetos. Porque no começo a gente não tinha uma base de quantas crianças iriam participar, então a gente pensou uma quantidade de crianças que poderiam ser utilizadas, mas não era a quantidade certa, né? Pois a gente não tinha uma base ideal do que seria, tipo, se seria 10, 20 crianças. Porque quando a gente foi às visitas, tinha poucas crianças, só as que estavam lá, e enquanto tinha outras em outros lugares, nas escolas ou em suas casas. Então, a gente teve que fazer o projeto de acordo com o que a gente poderia deduzir. Eu acredito que uma das dificuldades foi a questão um pouco do deslocamento e também só a questão da pesquisa mesmo para a gente poder vivenciar como eles fazem. Mas isso foi de boa quando a gente pegou o norte da coisa, o rumo da coisa. Vai agregar muito na minha experiência profissional, porque foge um pouco do padrão, né? Apenas os esportes convencionais. A gente foi para fazer os jogos indígenas, né? Numa comunidade indígena, e aí eu acredito que isso fortalece muito o meu conhecimento enquanto profissional. Esse convívio que a gente tem construído com o povo Carão-Jaguaribaras tem sido muito rico, né? Para o Instituto Federal, para os nossos alunos, né? Não só pelo viés acadêmico, enquanto professores, enquanto estudante, mas no geral mesmo, né? Para toda a nossa formação humana tem sido algo muito rico. Ter construído com eles os jogos nessa etapa, né, fazendo parte das Pingorós, a brincadeira, como eles costumam chamar, foi algo prazeroso para a gente e muito enriquecedor para a nossa formação. Eu percebi nos alunos, né, o envolvimento mesmo com isso, não era mais uma etapa da disciplina que eles estavam construindo. Eles realmente estavam envolvidos e queriam participar, queriam ver aquilo acontecer. Então foi muito importante para os estudantes também. E para a disciplina, eu acho que a gente conseguiu contemplar o que está proposto na disciplina de projetos sociais, que é a gente levar o conhecimento que a gente produz aqui dentro do nosso instituto, né, aquele conhecimento sobre o qual a gente reflete, para dentro da comunidade, em parceria com a comunidade. E com o povo Carão a gente conseguiu não só levar, mas construir junto com eles, né, toda essa etapa das Pingorós, que são as brincadeiras, que são os jogos indígenas. Então acho que foi um projeto muito enriquecedor para todos nós.